Petrobras anuncia novo aumento nos preços da gasolina e do diesel. E você vai ver também. Após anúncio do aumento dos combustíveis, o presidente Jair Bolsonaro diz que a Petrobras pode mergulhar o Brasil num caos. Perícia da Polícia Federal confirma que restos mortais encontrados na Amazônia são do jornalista britânico Dom Phillips. Cientistas australianos afirmam que superlarvas que comem plástico podem ser a chave para a reciclagem no mundo. Quase 17% dos brasileiros com mais de 50 anos afirmam já ter sofrido algum tipo de discriminação. É o etarismo. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília. E você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. A Petrobras anunciou um novo aumento no preço da gasolina e do diesel. Os reajustes entram em vigor a partir de amanhã. Antes mesmo do aumento chegar às bombas, o motorista desabafa. Eu tô pensando em usar bicicleta agora. Está pesado até para o motociclista, que lamenta. Vai ter que trabalhar mais para tentar suprir o custo, né? A gasolina vai aumentar 5,18% a partir de amanhã, passando de R$ 3,96 para R$ 4,06 o litro para as distribuidoras. E o que isso representa nas bombas? O presidente do Sincopetro, o Sindicato dos Donos de Postos de Combustíveis de São Paulo, explica. Eu vou chutar, não posso falar muito em números, mas vou falar, o aumento foi 10 centavos. A maioria dos postos não repassou os 10, passou 8, passou 7. Ele assumiu um pedaço desse aumento também. Pesa no bolso de todo mundo. Do proprietário do posto, do motorista do carro de passeio e, mais ainda, no bolso de quem tem no carro o ganha-pão. Nem está compensando mais tanto trabalhar como motorista de aplicativo. Eu, sinceramente, já estou pensando em outras formas de ganhos. E eu vou sair, não vai ter jeito. Pior que o aumento da gasolina é o do diesel, alta de 14,25%, passando de R$ 4,91 o litro para R$ 5,61 para as distribuidoras. E é importante lembrar que no último reajuste do diesel, no dia 10 de maio, os caminhoneiros chegaram a ameaçar entrar em greve. O Roberto, que é proprietário de uma transportadora, diz que está difícil manter a frota. Cada vez que eu encho o tanque é 680, 650, porque varia de posto de bandeira para posto que não é bandeira. E inclusive eu acabei de abastecer um caminhão agora, R$ 1.000 quase. Então eu estou sofrendo com isso aí. E o transporte não repassa para a gente. Por causa dos sucessivos reajustes do diesel, o empresário perdeu muito dinheiro nos últimos meses e teve de vender alguns veículos. Eu vendi já 2 e só estou com 3. Porque não compensa, a matemática não fecha. Novo aumento foi aprovado durante uma reunião extraordinária do Conselho de Administração da Petrobras, que ocorreu ontem. Desde 2016, a estatal adota uma política de preços baseada nas flutuações do câmbio e do preço do barril de petróleo no mercado internacional. E diante disso, entendendo que os preços dos combustíveis estão defasados, a estatal resolveu anunciar os reajustes. Mas para o presidente do Sincopetro, o anúncio gera confusão. De um lado a Petrobras, que está aumentando o preço. Do outro lado o governo, que está dizendo que vai diminuir o preço. E o consumidor, e não se esqueça que nós também temos as informações tanto quanto o consumidor, talvez um pouquinho mais rápida, mas é a mesma informação, nós acabamos ficando perdidos com o que fazer a partir de segunda-feira. De qualquer forma, a expectativa é que os motoristas corram aos postos de combustíveis entre hoje e amanhã para encher o tanque antes do reajuste, que pode ser aplicado nas bombas, na data que o proprietário de cada posto considerar mais viável. Se eu tiver com meus estoques baixos, provavelmente eu aumente no dia seguinte. Se eu tiver com meus estoques mais altos, eu vou lutar pelo meu consumidor, vou querer mais consumidores e manter o meu preço por mais um período. Agora, esse período nunca vai passar de 3 ou 4 dias
que é o que dura o estoque de um posto de gasolina. E se houver corrida, é pior ainda, porque vai acabar antes. Quer dizer, o consumidor seca os tanques, eu recebo com preço novo e aí eu não tenho o que fazer, né? Eu tenho que refazer minhas contas, cada um a sua, lógico, e poder trabalhar nesse novo preço. É isso que vai acontecer. E antes do anúncio, o presidente Jair Bolsonaro pediu à Petrobras que não reajustasse os preços dos combustíveis. Em sua live semanal, o presidente lembrou que a estatal tem lucro 6 vezes maior que as petroleiras estrangeiras. Nas redes sociais, o presidente Bolsonaro criticou a margem de lucro da estatal e afirmou que mais um aumento seria uma maldade com o povo brasileiro. Mas espera que a Petrobras não faça, né, essa maldade com o povo brasileiro. Porque uma própria notícia aqui da UOL, né, da economia, margem do lucro da Petrobras é até 6 vezes maior do que estrangeiras. Então a Petrobras está rachando de ganhar dinheiro. Tá? O diesel está lá em cima em função de impostos, né, também em função do preço cobrado pela Petrobras. E a Petrobras está rachando de ganhar dinheiro. Tá? Quanto mais o povo está sofrendo aqui, mais felizes estão os diretores e o atual presidente da Petrobras. Bolsonaro ainda disse que o governo enfrenta obstáculos para concretizar trocas no comando da empresa. Ele afirmou que, com isso, poderia mudar a política de reajustes com prazo maior antes de efetivar os aumentos de preços. A gente espera que não é a burocracia, que o Conselho se reúna, que o Conselho não quer se reunir, tá, para decidir aí a troca do presidente. E o presidente, uma vez assumindo, ele impõe a sua política. Quando aumenta o petróleo lá fora, o Brent e o dólar aumenta aqui, ela não precisa imediatamente reajustar seus preços. Ela tem um prazo de vários meses para reajustar. E isso daí, quem diz a decisão do Conselho lá atrás, quando se criou a PPI no começo do governo Temer. Então, ela pode esperar vários meses, e depois de vários meses, a gente pega as variações do Brent, né, a variação do dólar, e faz uma conta de chegada, e isso é batido na cota que vem para o governo federal. O presidente ainda reafirmou em seu Twitter, nesta sexta-feira, a posição do governo contrária ao reajuste dos combustíveis. A preocupação é o impacto com o novo anúncio. Na publicação, Bolsonaro lembrou da greve dos caminhoneiros que aconteceu em 2018 e as sérias consequências para a economia brasileira. A Petrobras pode mergulhar o Brasil em um caos. Seus presidentes, diretores e conselheiros bem sabem o que aconteceu com a greve dos caminhoneiros em 2018 e as consequências nefastas para a economia do Brasil e a vida do nosso povo. Na mesma rede social, o presidente ainda voltou a chamar o lucro da estatal de exagerado e disse que a empresa tem uma função social. O governo federal, como acionista, é contra qualquer reajuste nos combustíveis, não só pelo exagerado lucro da Petrobras em plena crise mundial, bem como pelo interesse público previsto na lei das estatais. Na manhã desta sexta-feira, a Petrobras anunciou que vai reajustar a gasolina em 5,2% e o diesel em 14,2% a partir desse sábado, dia 18. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, decidiu hoje que as alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, devem ser cobradas de forma uniforme pelos estados. A decisão vai começar a valer no dia 1º de julho. André Mendonça também determinou que a Petrobras deve enviar ao Supremo documentos internos que justificaram a formação dos preços dos combustíveis com a base de cálculo do imposto fixada conforme a média de preços praticados nos últimos 60 dias. Além disso, os estados precisarão dar um intervalo mínimo de 12 meses entre a primeira fixação e o primeiro reajuste das alíquotas e de 6 meses para os reajustes subsequentes. A liminar foi motivada por uma ação protocolada pela Advocacia Geral da União que suspende uma resolução do CONFAS sobre o ICMS. As regras estabelecidas deverão ter vigência até que o CONFAS edite novas regras conforme a definição do ministro.
E olha só, um exame confirmou que a arcada dentária encontrada em meio às buscas na Amazônia é do jornalista inglês Dom Phillips. A informação foi divulgada hoje por fontes da Polícia Federal. Os resultados de um segundo exame feito por DNA estão previstos para a próxima semana. A análise foi feita pelo Instituto Nacional de Criminalística de Brasília. A família de Dom enviou exames com as características da arcada dentária do jornalista. Um novo exame de DNA ainda deve ser feito nos restos mortais para uma segunda confirmação, e os resultados devem ser divulgados na próxima semana. Os supostos restos mortais do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips chegaram a Brasília na noite desta quinta-feira. A perícia segue sendo feita nos restos mortais do outro corpo, que pode ser de Bruno Pereira. A Polícia Federal ainda aguarda documentos da família e a análise de exames do indigenista. O governo federal editou uma medida provisória que libera empresas privadas a comprar vacinas contra a Covid-19 junto aos fabricantes. O texto põe fim à obrigação para que elas doem 50% dos imunizantes adquiridos ao Sistema Único de Saúde, o SUS. O destino das doses poderá ser tanto as clínicas privadas quanto a imunização de funcionários. A MP assinada pelo presidente Jair Bolsonaro revoga uma lei de março de 2021 que condicionava a compra pela iniciativa privada à doação e proibia o uso comercial. O texto já está em vigor. E você vai ver ainda nesta edição, cientistas australianos afirmam que superlarvas que comem plástico podem ser chave para a reciclagem no mundo. E ainda, quase 17% dos brasileiros com mais de 50 anos afirmam já ter sofrido algum tipo de discriminação. É o etarismo. Os detalhes você confere em instantes. Até já. Estamos de volta, são 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta sexta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Olá, boa noite, Maria Alice. Sexta-feira chegou e a gente tem informações do Rio. Uma operação da polícia desarticula o crime organizado. Um homem de 30 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira em Piraí, no interior do estado, por agentes da Polícia Federal, após 51 pistolas e diversos carregadores serem encontrados dentro do tanque de combustível do veículo. Ele tentava transportar o armamento para o Rio de Janeiro. De acordo com os agentes da Delegacia de Repressão a Drogas, a prisão ocorreu na rodovia Presidente Dutra e contou com o apoio dos cães farejadores Black e para a localização das armas. O delegado de Polícia Federal, Bruno Tavares, chefe da DRE, conta que a ação de hoje representou mais um duro golpe na criminalidade do estado do Rio. E é certo que eles utilizariam essas armas não só para domínio de território e assaltos, mas para a prática de crimes violentos de todas as naturezas. Essa ação faz parte de uma estratégia da Polícia Federal visando combater o crime organizado no estado. O homem vai responder por comércio ilegal de armas de fogo, cuja pena pode chegar a 12 anos de prisão. Vamos fazer assim? Na segunda-feira eu trago mais informações aqui do Rio de Janeiro. Um ótimo fim de semana para você e para todo mundo. Até lá. Combinado, Anderson. Obrigada pelas informações e um ótimo fim de semana para você. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta sexta-feira em um ajuste ao dia negativo registrado nos mercados internacionais na véspera, quando não houve negociações devido aí ao feriado de Corpus Christi. A moeda norte-americana subiu 2,32% e encerrou o dia cotada a R$ 5,143 na venda, o maior valor desde o dia 11 de maio. Já o Ibovespa, o principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em forte queda nesta sexta-feira, pressionada aí pelo tombo das ações da Petrobras, perdendo o patamar dos 100 mil pontos pela primeira vez
desde novembro de 2020. O Ibovespa perdeu 2,90% e encerrou o dia a 99.824 pontos. A inadimplência bateu novo recorde em abril e tem maior proporção em 6 anos. A maioria das dívidas ficou com os cartões de crédito e os bancos. Em abril, mais de 66 milhões de brasileiros estavam com o nome no vermelho. Segundo a Serasa Experian, o número é recorde na série histórica iniciada em 2016. Desde o início do ano, mais de 2 milhões de brasileiros se tornaram inadimplentes. Ao todo, as dívidas somam mais de 271 bilhões e meio de reais. A Serasa Experian afirmou que o aumento da inadimplência era uma movimentação esperada, mas existem fatores que podem auxiliar o consumidor nessa situação. A estimativa é que o saque extraordinário do FGTS e a antecipação do pagamento do 13º salário para aposentados ajudem a reorganizar as finanças e amenizar as despesas acumuladas. Os segmentos de bancos e cartões são responsáveis por 28% dos débitos, enquanto contas básicas como água, luz e gás representam cerca de 23%. Na comparação com abril de 2021, o setor de financeiras foi o que teve maior aumento na participação da inadimplência, indo de 9,6% para 12,4%. A Ucrânia recebeu a visita de mais um líder europeu hoje. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson viajou ao país pela segunda vez desde o início da guerra. Na véspera, líderes da França, Romênia, Itália e Alemanha estiveram na capital Kiev e arredores. No Twitter, Johnson manifestou satisfação por estar de novo em Kiev. De acordo com um comunicado, o primeiro-ministro se ofereceu para lançar um grande programa de formação das forças ucranianas, que poderia formar até 10 mil soldados a cada 120 dias. Ele também reiterou o apoio total à Ucrânia, incluindo o envio de mais equipamentos militares, além de destacar que a união de vários países minou os objetivos da Rússia com a guerra. As tropas de Putin estão sob forte pressão e sofrendo pesadas baixas. Seu gasto com munições, granadas e outros armamentos é colossal. E depois de 114 dias de ataque à Ucrânia, eles ainda não alcançaram os objetivos que estabeleceram para a primeira semana. Johnson foi o primeiro líder de um país do G7 a visitar Kiev em 9 de abril, apenas 2 semanas depois que as tropas russas foram repelidas dos subúrbios da capital. Cada vez mais presente no cotidiano, a utilização do plástico causa muita dúvida, principalmente quanto ao impacto no meio ambiente. Mas cientistas australianos podem ter em mãos uma descoberta preciosa quanto à reciclagem. Olha só. Cientistas da Universidade de Queensland, na Austrália, descobriram que as superlarvas de tenebro gigante se alimentam de poliestireno, uma das formas mais comuns de plástico. Suas enzimas intestinais podem ser a chave para taxas de reciclagem mais altas. As larvas de tenebro gigante chegam a 5 centímetros e são criadas como alimento de répteis e aves e até mesmo para ingestão humana em países como México e Tailândia. Uma equipe de cientistas alimentou as superlarvas com diferentes dietas durante um período de 3 semanas. Umas receberam espuma de poliestireno, comumente conhecido como isopor. A equipe confirmou que elas podem sobreviver com uma dieta única de poliestireno e inclusive ganhar uma pequena quantidade de peso em comparação com os exemplares que não receberam nenhum alimento. Isso sugere que as larvas podem obter energia ao comer poliestireno. Embora as superlarvas tenham concluído seu ciclo de vida, se transformando em pupas e depois em besouros adultos, os testes revelaram uma perda de diversidade microbiana em seus intestinos e patógenos potenciais. Essas descobertas sugerem que, apesar de conseguirem sobreviver com poliestireno, esta não é uma dieta nutritiva e afeta a sua saúde. Conhecido como etarismo, o preconceito contra pessoas com idade mais avançada tem começado cada vez mais cedo. Quase 17% dos brasileiros com mais de 50 anos afirmam já ter sofrido algum tipo de discriminação. O dado faz parte de uma pesquisa feita com pessoas do mundo todo. 63 anos de idade, uma saúde de ferro. O administrador José Afonso corre ao menos 3 vezes por semana. E olha só a distância que ele costuma percorrer em quilômetros.
corro 8 a 10 por dia. Mesmo com mais disposição do que muitos jovens por aí, ele foi vítima de etarismo, a discriminação por causa da idade. Dia voltando do parque, eu estava parado, a faixa de pedestre, geralmente o carro tem que parar para você passar. O carro estava longe, eu comecei a atravessar e o cara falou assim: "Ah, seu velho, quer morrer?" Aí eu recuei um pouquinho, ele passou, aí eu fui embora. O administrador conta que o preconceito a quem está na melhor idade é grande, inclusive na academia. Academia eu até fazia uma aqui perto e eu sentia assim que o idoso, o velho, é meio separado. E olha que nem precisa ser idoso para passar por isso. Situações como essas têm atingido pessoas cada vez mais jovens. O etarismo acontece antes mesmo da pessoa chegar à terceira idade. Essa constatação faz parte de uma pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde com 80 mil pessoas de 57 países, que mostrou que quase 17% dos brasileiros com mais de 50 anos já sofreram algum tipo de discriminação, justamente por causa da idade. As pessoas tratam os idosos como incapazes, como improdutivos, como pessoas lentas, como pessoas que não têm condições de desempenhar tarefas com facilidade. É uma discriminação, é um preconceito, e a gente vê isso, infelizmente, muito aplicado no dia a dia. A neuropsicanalista explica que os idosos percebem o preconceito, passam a evitar determinadas situações para não passarem por constrangimentos e acabam com a saúde afetada, tanto a mental quanto a física. O José Afonso diz que ficou chateado com as situações que enfrentou, mas seguiu em frente sem muitos efeitos e nunca pensou em denunciar ninguém, até porque nem sabia que essas atitudes preconceituosas poderiam configurar crime. Não sabia, nem imaginava que tinha isso. É que é tão habitual isso acontecer, né? Acho que tanta gente... Aí, você vê em condução pública, tem isso, as velhinhas... Ah, essa velha, o povo fala mesmo, né? Mas não deveria. O Estatuto do Idoso contém uma série de instrumentos de proteção às pessoas a partir dos 60 anos de idade. O Estatuto do Idoso, ele não traz um tipo de crime específico contra o idoso. Ele traz uma proteção maior no sentido em que ele traz uma pena mais grave, uma pena maior para quem pratica um crime comum contra um idoso. E no caso do etarismo, a vítima deve também processar o agressor por danos morais. Inclusive, no próprio processo penal, onde se investiga o crime, já é possível garantir um valor mínimo de indenização a título de danos morais, e essa indenização pode ser majorada, pode ser aumentada através de uma ação civil. É importante lembrar que o mundo está cada vez mais velho. Aqui no Brasil, a expectativa de vida aumentou 30 anos no último século. Atualmente, os idosos já ultrapassam 30 milhões de pessoas e até 2030 serão quase 20% do total da população, segundo o IBGE. Eu acredito que tem que ter uma conscientização da população, né, de que todos nós iremos envelhecer, todos nós iremos passar por isso, que bom, né? E aí, em cima disso, a gente tratar com mais respeito, com mais dignidade, com mais apoio para que esses idosos se sintam amparados, acolhidos e aceitos pela nossa sociedade mesmo, né? Isso é respeito ao próximo, né? O idoso, o jovem, a criança, tudo. Mas todo mundo tem que ter respeito pelo próximo. É isso aí, respeito acima de tudo. E o Jornal das 18h30 termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e um excelente fim de semana. Tchau!